Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui à segunda aula desse módulo, a Aliança de Sangue. E hoje nós vamos falar sobre o contrato, o testamento e jurisdição espiritual da aliança. E aí eu quero que você abra aí, você que está com sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo vai ensinar, usando aqui termos muito naturais. Ele vai falar sobre o contrato. Quando nós falamos de contrato, de aliança, de compromisso, nós estamos falando da mesma coisa praticamente. E aqui Paulo está usando um termo que é muito conhecido. Olha só, no versículo 15 ele diz assim: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar-lhe alguma coisa. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aqui Paulo está revelando muita coisa. Primeiro, ele está usando aqui esse termo comum para falar de testamento, que é algo muito comum e compreensível para todos nós, para dizer que um testamento, uma vez que ele for ratificado e validado, ninguém pode acrescentar nada. E ele vai usar justamente essa linguagem jurídica para mostrar, para deixar claro que a aliança que Deus faz também é perpétua e ninguém pode acrescentar ou tirar dela qualquer coisa. E que os termos da aliança entre Deus e o homem, que foram declarados lá atrás, vão se cumprir. E aqui dentro desse contexto, você vai perceber que ele vai dizer que Deus ele é fiel para fazer cumprir as suas promessas. Uma vez que ele declarou os termos da aliança, esse termos, entre aspas, teria validade jurídica. E é interessante Paulo usar termos como esse para nos ensinar a respeito de aliança, porque fica muito claro, porque é algo muito comum. Quando nós olhamos, por exemplo, para a aula anterior, nós estabelecemos aqui alguns fundamentos. Falamos que a aliança ela é o eixo da revelação bíblica, né? E toda a Escritura gira em torno da aliança. E Deus vai se comprometer. Ele se vincula ao seu povo através da aliança, através de pactos. Ele decide fazer uma aliança com Abraão, uma aliança com Jacó, uma aliança com Isaac. E através dessa aliança ele se compromete ainda mais. E quando nós olhamos assim, pode parecer um absurdo, porque Deus não precisava disso. Mas a Bíblia fala que ele vela em fazer cumprir a sua palavra. A Bíblia vai dizer assim que Deus ele mesmo se sujeita à sua própria palavra. Então, quando você olha para a aliança por esse ângulo, você vai entender que ela é totalmente validada. E esse ângulo jurídico que Paulo apresenta aqui, sabe, ele não é apenas não é apenas essa forma de enxergarmos a aliança. A aliança, ela tem para nós um significado jurídico, mas é como se Deus estivesse validando a sua própria aliança. Mas é um termo totalmente espiritual. Porque a aliança bíblica nós não podemos dizer que é apenas um conceito relacional ou emocional. Não. Ela é espiritual, tem um vínculo espiritual, mas é como se ela tivesse também validade jurídica. E tendo essa validade jurídica, também tem consequências espirituais que são reais. São reais e sérias. E toda a Bíblia está permeada sobre esse conceito. Paulo ele vai deixar muito claro em Gálatas aqui, onde nós lemos que, quando ele diz que mesmo uma aliança humana, né, um contrato, um concerto humano, depois de confirmado, ele não pode ser anulado e nem alterado. E se isso é verdadeiro dentro da esfera natural, quanto mais no plano divino. Se isso é uma verdade dentro do plano natural, quanto mais no plano espiritual. Um testamento, uma vez ratificado, ele não pode ser anulado e nem alterado.
E quando Paulo vai falar isso aqui em Gálatas, ele está usando esse raciocínio jurídico que é conhecido por qualquer pessoa naquela época. E ele vai apelar para algo muito simples. Um testamento validado, ele tem que ser definitivo. Ele diz assim que ainda no versículo 15, ainda que uma aliança humana seja confirmada, ninguém anula nem acrescenta qualquer coisa. Essa palavra aqui, ela carrega sim um ato jurídico. Porque depois de ratificado, depois que o juiz bateu o martelo ali, ninguém pode mexer mais. Então, isso é o quê? É um princípio que você vai ver também lá no livro aos Hebreus. Porque lá ele está dizendo assim, no capítulo 9, versículo 16 e 17, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso da morte do testador. Isso é um princípio jurídico, ou seja, a Bíblia ela reconhece claramente essa lógica legal, sabe? Há um testador, há um testamento, e há um momento em que a lei vai entrar em vigor. Qual que é esse momento? Quando o testador morre. Então, existe um testamento, ele vai entrar em vigor, mas para isso é necessário que o testador morra. A Bíblia está falando dentro de uma linguagem jurídica. Isso que a Bíblia está ensinando é profundo, porque a aliança bíblica, da mesma forma que a aliança humana, ela não é flexível. E ela não é algo provisório. Porque se no mundo nós temos contratos e esses contratos têm validade, quanto mais a aliança que Deus faz com o seu povo, ela sim tem validade. E uma vez que ela é violada, ela tem consequências. Consequências jurídicas e consequências legais. Essa é a linguagem que a Bíblia está usando, é uma linguagem jurídica. A Bíblia usa esses termos de pacto, de acordo, de contrato, para mostrar que aquele que tem uma aliança com Deus tem sim compromissos com esse Deus e com a sua palavra. Muitas pessoas vão criar, às vezes, uma falsa oposição entre a legalidade e a espiritualidade, né? Uma falsa oposição. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre isso. Ela usa uma linguagem relacional, tem uma relação entre a espiritualidade e essa jurisdição, né? Esses termos jurídicos, esse processo jurídico e a espiritualidade tem uma conexão profunda. Em Gênesis, no capítulo 15, nós vamos ver que Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Fez uma aliança que carrega a ideia de um ato formal. Deus está criando ali algo que, apontando para Cristo, iria apontar para filhos. Abraão teria, sim, filhos naturais, mas também para filhos espirituais, porque a Bíblia fala que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, mas também como as estrelas do céu, dizendo o quê? Que a descendência de Abraão não se limitaria apenas aos seus filhos da sua geração apenas. Está dizendo assim que toca também na esfera espiritual, não apenas os descendentes de Israel naquela época. Então, a aliança carrega essa ideia formal, não é apenas uma intenção de Deus. Quando Deus fala, a sua palavra vai se cumprir. E aí, Êxodo, no capítulo 27, no versículo 7 e 8, está trazendo essa ideia de quando a aliança ela é ratificada ali, Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. Então, ali na leitura, você vai perceber que há uma aceitação do povo pelo próprio Deus. E Deus aceita o seu povo por causa do sangue da aliança. É um pacto formal. Salmo 105, versículo 8 diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, que confirmou através de estatuto. Estatuto é justamente uma linguagem jurídica.
Estatuto é uma linguagem jurídica. Isso mostra que Deus, ele se relaciona com o homem e ele não faz isso de forma aleatória, de forma vaga. Ele estabelece pactos, ele estabelece aliança, ele estabelece termos claros, ele estabelece promessas, ele estabelece limites, Deus estabelece garantias, assim como a lei natural. Estabelece garantias, estabelece juízo, estabelece punições. Essa é a relação entre Deus e o seu povo. Tem uma estrutura jurídica, mas tem também uma estrutura espiritual. É importante você e eu entendermos isso, que a aliança tem justamente esses dois níveis ao mesmo tempo. Ela é jurídica e é espiritual. É um plano jurídico por quê? Porque Deus estabelece deveres e Deus estabelece direitos. E no plano espiritual por quê? Porque Deus ele estabelece pertencimento e autoridade. Deus não disse lá em Êxodo capítulo 6, esse povo será o meu povo. Mas aí existe o se da palavra. Olha só, Êxodo 19, 5. Se diligentemente ouvides a voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Peculiar aqui é uma linguagem legal. É uma linguagem legal. Olha só, Oséias 2, versículo 19. Ó. Desposar-te-ei comigo para sempre. Você percebe que é uma linguagem matrimonial. Deus está usando termos jurídicos, mas que carrega implicações jurídicas, termos jurídicos que carregam implicações espirituais sérias. O próprio casamento em si, ele implica compromisso, né? Então, quando você olha para a Bíblia, Deus não age ali apenas como um pai, ele é juiz, ele é rei, ele é legislador e ele é redentor. Ele tem um martelo nas mãos. Por isso que a aliança não é apenas um vínculo afetivo, mas ela estabelece jurisdição, limite, ela é uma jurisdição espiritual. E quem está em aliança vive debaixo de uma autoridade específica, a autoridade da aliança. A aliança que fez a aliança feita entre duas partes. A aliança estabelece promessas, garantias, bênçãos e responsabilidades, tanto de uma parte quanto da outra. Cabe a mim e a você cumprirmos a parte que nos cabe nessa aliança. Toda aliança bíblica vai carregar uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual ela é objetiva, ela não é subjetiva. Sabe por quê? Porque ela envolve promessas do próprio Deus. Ela é objetiva por isso. Porque quem garante essas promessas é o próprio Deus. Então não é algo que está solto na história. Essas promessas vão garantir para mim e para você bênçãos, desde que sejamos obedientes. E também carrega a promessa de Deus e sabemos que Ele vai cumprir, mas carrega a responsabilidade do homem. Em Deuteronômio 28 nós vamos ver claramente isso. Porque as bênçãos que você vê em Deuteronômio 28 está totalmente ligado à obediência. Não dá para você dizer que você é abençoado se você é desobediente. Olha só, Levítico 20, versículo 12 diz assim: andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esse é o centro da promessa. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão com seu povo. Mas a Bíblia fala em Isaías: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é apenas uma condição, um relacionamento de amor. Sim, mas existem também deveres, existem também promessas, existem também obrigações, existe um fundamento. Nós vemos Deus ali permitindo algumas coisas no Antigo Testamento, mas Deus também traz juízo. A nova aliança, ela é juridicamente perfeita. Quando você olha para a nova aliança, ela é perfeita por quê? Porque ela é selada com o sangue de Cristo. Quando você olha para a antiga aliança,
você vai perceber que todas as alianças anteriores tinham suas limitações, como nós falamos na aula anterior. Mas isso não era por falha de Deus. Isso não é porque Deus errou, não. Todas elas por falha humana. E lá em Jeremias vai dizer que o povo quebrou a aliança e por causa disso invalidou a aliança. E lá em Lucas, no capítulo 22, você vai perceber que Jesus, ele estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança ela é perfeita porque é no sangue de Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer assim que Deus não se agrada do sacrifício e do sangue derramado de bodes e touros, mas nós nos aproximamos de Deus novamente por causa do sangue do seu Filho. Não por sangue de bodes e de touros, isso não agrada a Deus, mas pelo sangue do seu Filho, que satisfaz as exigências de Deus, exigências dessa aliança. Amém? E hoje terminamos aqui mais uma aula e amanhã estaremos mais uma vez aqui com vocês para essa aula de aliança de sangue. Que Deus te abençoe.